Bem, meus amigos, o programa de hoje está super especial. Hoje o entrevistado é uma pessoa que faz muito tempo que eu não tenho falado com ela, mas tem histórias fantásticas. Meu amigo Carlos Roberto Liboni, só para vocês terem uma ideia, foi vice-presidente da Fiesp por 2 mandatos. Foi o primeiro empresário do interior do estado de São Paulo a fazer parte da diretoria da Fiesp, quando a Fiesp estava só lá na capital. Então, gente, este homem hoje tem muito para falar para nós. E principalmente hoje, o que ele faz? Você quer saber o que ele está fazendo? Hoje é secretário do Desenvolvimento Econômico da cidade de Sertãozinho. Liboni, prazer. E aí, mano? Prazer é meu, Alex. É muita generosidade sua de me apresentar dessa forma aos seus telespectadores. Né? A gente trabalhou um pouquinho e realmente ocupou algum espaço, mas foi no intuito realmente de servir, né? E isso daí nos gratificou muito. Essa história toda está guardada. Deus queira que tenha sido profícua, né? Deus queira que tenha ajudado alguém. Não, eu falo assim, com o currículo desse, né, quem agradece é o prefeito Zezinho Gimenez e o povo, né, porque na verdade, com o currículo desse, ser secretário, um homem que pode ser executivo nas maiores empresas do Brasil, pelo currículo que tem, né, então a gente fica muito feliz de tê-lo aqui com a gente, em Sertãozinho, você hoje representando aqui a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que é a classe empresarial das empresas, indústria e comércio Sertãozinho. Num momento difícil, né? Num momento desafiador, né? Num momento em que o país se passa. Liboni, já que você falou do momento difícil, o Sertãozinho vem sofrendo muito com isso. Nesse momento, além da crise, o setor sucroalcooleiro, né, a gente chama de ciclo energético, desde 2008 vem sofrendo pra caramba. E agora? Parece que acendeu uma luz no fundo do túnel. Olha, Alex, você contextualizou muito bem. Quer dizer, desde 2008 o Sertãozinho vem sofrendo um baque muito forte, especialmente em função das crises que iniciou. A crise principal iniciou no mercado internacional com a crise americana do Prime, né? Teve um problema na área habitacional nos Estados Unidos, nós tivemos uma crise que foi importada para o Brasil, em 2008 nós tivemos uma queda expressiva da oferta de emprego, quer dizer, um país que oferecia da ordem de 6%, 7% de novas carteiras assinadas ao ano, caiu para 0,5%, quer dizer, foi um baque muito surdo. Mas de 2008 até hoje, Sertãozinho sofreu o dobro de tudo isso. Por quê? Porque Sertãozinho conseguiu sofrer os impactos da crise internacional, que é a crise que impactou todo o Brasil, toda a indústria brasileira, mas além dessa crise, acumulou também uma crise específica que estava no nicho do setor sucroenergético. Aí teve quer dizer, problemas de muita natureza, problema macroeconômico, problema do setor ter sido usado como ferramenta macroeconômica para controle da inflação, uma série de motivos. Porém, nós já temos aí passados 10 anos disso tudo. Perdemos muito emprego, perdemos muita musculatura na indústria, especialmente nas grandes cabeças, né? Muito da tecnologia, a gente teve um sangramento, mas enfim, 10 anos se passaram. E hoje a gente consegue enxergar uma esperança, não é? A partir do movimento que foi muito intenso do setor, aqui particularmente em Sertãozinho, você foi testemunha, inclusive foi um dos artífices na imprensa, a dar suporte a todo o movimento que aconteceu aqui com as nossas pressões, a nossa caminhada na estrada, as frentes parlamentares. Todo esse movimento gerou frutos, felizmente gerou frutos. Esses movimentos nos trouxeram aí, o ano passado, medidas importantes no setor, medida como o aumento da mistura no combustível, do anido no combustível. Nós tivemos o aumento do consumo, por consequência do etanol, no Brasil, mais de 40% de aumento do consumo. Nós tivemos legislação específica sendo modificada, quer dizer, nós tivemos decretos de redução de ICMS em Minas Gerais, tivemos decreto de incorporação no estado de São Paulo com Alckmin.
nós tivemos uma série de medidas governamentais que já iniciou um processo de recuperação. É evidente que esse processo é um processo, efetivamente, quer dizer, ele não acontece da noite para o dia. Nós não vamos ter assim, medidas que acontecem hoje e que amanhã resolve o problema naturalmente. Não é assim que funciona. Existe uma recuperação do setor na produção específica da commodity, o açúcar está com preço bom, o álcool está com preço bom, a produção está ótima, o clima, né, ajudou muito, a safra super favorável. Eu acredito que as 2, 3 próximas safras são safras especialmente boas, né? Só que tudo isso que está acontecendo, num primeiro momento, vai impactar na usina o seu equilíbrio próprio. Exatamente, né? Porque nesse período eles ficaram com dívida. Né? Ficaram com dívida. Então, tudo vermelho, agora eles estão recuperando isso. Exatamente, né? Ficaram com dívida, ficaram com problema agrícola concentrado. Enfim, nesse momento, todos esses recursos que canalizam para o setor servem para acomodar essa situação, que era uma situação de demanda crítica. Mas logo, logo, com o passar de poucos meses, na minha opinião, esses recursos começam a capilarizar, eles vão sendo transferidos para a cadeia produtiva. É porque, na verdade, né, Libânia, a gente começa a ver que as usinas elas vão ter que aumentar a capacidade de moagem. A cogeração de energia vai ter que, usina aí que ainda não faz cogeração, ela vai fazer, ela vai ter que aumentar suas caldeiras, porque as caldeiras hoje não são próprias. Quer dizer, vai começar a abrir um leque aí de abre um leque de oportunidades. De novos equipamentos aí. Exatamente. Abre um leque de oportunidades para a indústria de equipamentos. Então a indústria de equipamentos passa a ter um pouco mais de irrigação dessa economia mais dinâmica, e o que significa a cadeia produtiva para o setor sucroenergético, significa saúde de Sertãozinho. E uma coisa que a gente sabe, meu Libónio, que a crise, e ela faz um teste também junto com as nossas empresas, né? Você sabe quem vive no mundo do negócio, quando a maré está a favor, qualquer um pode ir lá montar o seu negócio, a coisa vai embora, mas a hora que vem a crise a gente começa a ver o verdadeiro administrador, o verdadeiro talento da administração, o empresário mesmo, ele começa a se destacar neste momento. E o que mais a gente percebeu aqui, principalmente no Sertãozinho, o que mais que a gente viu, que foi muitas vezes inabilidade de determinados empresários, que permitiu com que a empresa realmente sofresse mais, porque ele não tem essa habilidade administrativa. E isso é onde que acabou complicando a situação de algumas empresas. Especialmente nas pequenas empresas. Porque ele sabia trabalhar, né? Ele sabia fazer. Exatamente. O espírito do povo do Sertãozinho é um espírito empreendedor, né? Nós temos um histórico em Sertãozinho. Eu sempre imagino o que foi o momento do Sertãozinho. Quer dizer, você imagina há 50, 60 anos atrás, né? Aquele pessoal, né, o Ettore Zanini, né, o Pascoal, né, aquele pessoal, imagina, eu vou fazer uma caldeira e vai lá bater marreta na caldeira, meu Deus do céu, fazer os tanques. Que coragem, né, que disposição, que empreendedorismo, né, e de repente fizeram a caldeira. Você vê a história mesmo da própria Zanini, né? O Maurílio Biagi, pai, né? A gente fala Maurílio Biagi, pai, e ele enxergou no Ettore Zanini isso, né? Que o Ettore Zanini era um cara que chegava, ele olhava numa determinada peça, ele ia lá e fazia igual. Fazia igual. E isso, as gerações, elas foram tendo essa herança. Isso é coisa de DNA. Você vê que hoje nós temos empreendedores da mesma natureza. Nós temos uma TGM que até há pouco tempo atrás era impossível fazer turbinas dessa natureza no Brasil. Né? A Smart, que a despeito de todas as dificuldades, criou uma tecnologia extraordinária. Enfim, são empreendedores, é o DNA de Sertãozinho. Então o que acontece? Acontece que nós temos muito empreendedor que sabe fazer as coisas, que tem noção categórica do risco, mas eles não são especializados desde esse início da história na gestão do negócio. É esse que é o problema. Então, muitos acidentes ocorrem numa situação como essa. E a gente perdeu grandes empresas, perdeu pequenas empresas, em função dessa questão de gestão. Mas a crise, as dificuldades ensinam.
E hoje nós percebemos categoricamente, perfeitamente, que os empresários, essa nova geração de empresário que chega, eles já estão extremamente preocupados com isso. Eles já não fazem mais as aventuras empreendedoras do passado sem mínima análise de risco. São empreendedores que já começam a vir com uma nova dimensão, sob o ponto de vista de competência, sob o ponto de vista de perspectiva, de formação, né? A gente era batedor de chapa, mas o meu filho já é engenheiro, né? E nós vamos melhorando, e esse DNA vai se complementando, vamos cumprindo uma tabela importante. Então eu tenho muita esperança em Sertãozinho, eu acho que o futuro existe, o amanhã está aí. E nós precisamos guardar energias suficientes para uma retomada. E essa retomada certamente vai trazer uma cidade, vai trazer um município mais amadurecido do seu ponto de vista de infraestrutura industrial, mais amadurecido do seu ponto de vista de competência de gestão. E esse é o nosso município, é esse que nós temos que construir. Essa reserva de energia no momento de crise para a força da retomada é uma função, é uma tarefa dos líderes, né? E é com isso que nós contamos, com as lideranças que possam direcionar essa força toda para um futuro que seja mais claro e mais pujante. Meu amigo Libório, o negócio está tão bom, você vê que o tempo nosso passou que a gente nem viu. Mas eu quero dizer para vocês, ó, o Libório não vai embora não, ele vai ficar aqui até semana que vem. Nós vamos fazer o segundo bloco, então nós vamos para o intervalo, o programa continua normal e semana que vem a segunda parte desse bate-papo com o meu amigo Carlos Roberto Libório. Bem, meus amigos, estamos de volta, né? Aqui, você sabe que o bate-papo com o secretário Carlos Roberto Libório é muito interessante, porque ele traz muita informação. E a gente aqui, você que está nos assistindo, você procura, preste bem atenção, porque aqui está saindo muitas informações da nossa cidade, porque a gente precisa de emprego, a gente precisa melhorar a situação das nossas indústrias. Então, Sertãozinho é uma cidade que faz diferença, e depende de quem está governando e quem está trabalhando por ela. Então, nós estamos aqui com o secretário e estamos a perguntar. Libório, a gente compara muita gente compara Sertãozinho e Piracicaba. A Piracicaba tinha sua Dedinho, nós tínhamos nossa Zanini. E ali teve as usinas todas em volta lá da família Ometo, nós temos aqui os Biagi, os Balbo. Então, quer dizer, a turma compara muito. Só que Piracicaba chegou a um determinado tempo, ela ampliou para outro mercado. Lá chegou a fábrica da Case, chegou a fábrica da Caterpillar e agora, recentemente, chegou a fábrica da Hyundai, que nada chegou gerando mais de 5 mil empregos. Inclusive, conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico lá, o Tarcísio Mascarenhas, eles nos disseram que a Hyundai foi a que salvou realmente a situação de Piracicaba no momento tão difícil que passa o setor sucroenergético. As empresas começaram a prestar serviço e mão de obra qualificada, que a Hyundai acabou captando isso daí. E Sertãozinho, qual a cabeça do secretário? Olha, é absolutamente indispensável que haja oxigenação, que haja coisas novas, né? Até porque Sertãozinho no passado ela era fechada. É refratária, né, eu diria. Mas, veja, nós temos dois tipos de diversificação. A diversificação endógena, que é a diversificação dentro da sua própria empresa. Quer dizer, aquela empresa que hoje está instalada e trabalha única e exclusivamente para o setor de açúcar e álcool, ela própria, a partir da sua potencialidade, a partir da disponibilidade de recursos, a partir da sua linguagem própria, ela deve buscar novos mercados, ela tem que buscar novos mercados. Então, uma empresa não tem que trabalhar necessariamente para o açúcar e álcool. Toda a estrutura operacional que ela tem é suficiente para buscar outras alternativas. Essa é uma diversificação importante, que parte apenas da vontade política e econômica do empresário. Agora, nós precisamos perseguir insistentemente a diversificação dos segmentos industriais da própria cidade. Essa é a diversificação exógena, quer dizer, nós temos que buscar fora. E isso significa tentar perseguir um pouquinho o modelo que aconteceu com Piracicaba, né, que foi, na verdade, uma busca de diversificação industrial dessa natureza. O secretário Luciano de Almeida, que é de Piracicaba, que foi secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, ele conseguiu atrair, através dos recursos do Invest São Paulo, da própria estrutura governamental da qual ele participava, ele levou para Piracicaba
o parque tecnológico, ele levou a Hyundai, né, a Hyundai, que é a fabricante de automóveis, e isso fomenta uma cadeia produtiva em torno daquela indústria que é extraordinária. A indústria de automobilística, ela atrai uma cadeia produtiva imensa, uma das maiores, né? Só perde muito provavelmente para a cadeia da produção da construção civil, mas a máquinas e ferramentas, enfim, tem uma série de empresas que giram ao redor da Hyundai que proporcionam ao município uma diversificação extraordinária. Então, esse é o caminho. Nós precisamos, em Sertãozinho, na verdade, continuar atentos para essas oportunidades que eu citei no primeiro bloco. Quer dizer, olha, nós precisamos estar atentos para as oportunidades que surgirem de diversificação especialmente. Por quê? Porque nós conseguiríamos trazer uma ocupação para um dos melhores recursos que Sertãozinho tem na mão, Alex. Verdade. Que é o recurso da formação profissional que nós temos. De obra, né? É invejável a formação profissional que nós temos em Sertãozinho. Além de todo aquele espírito que eu te falei, nós temos um dos melhores senais do Brasil. Nós temos o Instituto Federal de Tecnologia, nós temos FATEC, nós temos ETEC, nós temos 4 ou 5 empresas particulares de educação profissionalizante, nós temos o programa municipal que faz profissionalização básica. Quer dizer, nós temos uma formação profissional em Sertãozinho, nós estamos absolutamente preparados para uma retomada em cima da competência profissional que nós conseguimos produzir. Então, você me perguntou categoricamente a cabeça do secretário. A minha cabeça é voltada para essas oportunidades exógenas, essas oportunidades de trazer embriões de novos segmentos. A diversificação industrial de cada uma dessas empresas é um dever do empresário. É uma necessidade, além de dever, do empresário. Ele tem que buscar alternativas nas dificuldades de mercado que ele tiver. Preparado, a empresa de Sertãozinho está. A infraestrutura está adequada. Então, o que nós precisamos é isso, um pouquinho de incentivo e que esse nível de confiança do empresário volte com essas questões políticas resolvidas, para que ele possa fazer as inovações dentro da sua própria empresa, enquanto o poder público trata de cuidar dessas oportunidades novas e trazer novos segmentos de mercado para cá. Para finalizar, agora vamos falar do baile, do jantar dançante da indústria, que foi fantástico. Uma ideia do presidente do SEISE de poder juntar o empresário da indústria com o empresário do comércio, né? Tentar fazer um intercâmbio entre esses dois, né? Porque muita gente se conhece, mas não sabe quem é da indústria, quem é do comércio, né? Então, esse jantar, o presidente Paulo Galo, ele teve a ideia de poder fazer essa junção. Como que o senhor vê isso daí? Olha, a princípio, eu acho assim, o Paulo Galo é uma pessoa de extremo talento, ele é um homem talentoso, né? Então, a princípio, as ideias dele são sempre ideias inovadoras, são ideias ousadas, né? Sempre. E isso oxigena muito a atmosfera que a gente vive. Por outro lado, nós temos uma associação comercial que está se rejuvenescendo com uma velocidade muito grande. Você viu quanto novos empresários? Novos empresários, exatamente. Quer dizer, você percebe os jovens ali, né, trazendo novas ideias. O que acontece também no SEISE, né? Nós temos uma juventude toda. Isso é animador, isso é maravilhoso, né? Você vê essa juventude chegando com ideias novas, com força, né, com garra. E junto disso, o talento desses dois líderes, né, dos dois Paulos, Paulo Galo e o Paulo Scaranello, ele faz a junção dessas atividades econômicas que nós temos. E isso, olha, Alex, eu vou dizer uma coisa extremamente importante que eu acho que todo mundo sabe em Sertãozinho, mas eu acho que é vital repetir. A base da economia de Sertãozinho é a indústria, né? Mas o comércio de Sertãozinho, ele mantém a sociedade de Sertãozinho em torno de um desenvolvimento mais ou menos organizado. Se o comércio de Sertãozinho não for bem liderado, nós vamos ter só indústria aqui. Nós vamos ser uma cidade dormitório. Exatamente. Né? Então nós precisamos valorizar muito a aproximação do comércio com a indústria, que são interdependentes. A indústria também não sobrevive sem essa estrutura toda montada pelo comércio local, e não podemos esquecer serviços que o Paulo também conseguiu juntar. É verdade. Quer dizer,
Então, eu acho que a ideia do Paulo foi muito boa e ela teve um sucesso extraordinário, porque ela, naquele momento de convergência, naquele momento de troca que aconteceu, e inclusive o nosso prefeito esteve lá e se entusiasmou de ver a sinergia que estava acontecendo naquele momento, quer dizer, ele fez esse comentário conosco, inclusive. Quer dizer, é o viçareiro isso, quer dizer, é uma coisa que começa com uma promessa, mas que certamente trará frutos a curto prazo. Libório, foi um prazer estar com você. Você viu aí, a gente teve que fazer um programa e meio com o Libório, porque não dá para fazer menos que isso. E garanto para vocês, se a gente quisesse continuar, ainda tem muita história para falar, tem muita coisa, que a cabeça do homem é um computador, viu? Tá processando o tempo todo grandes ideias e grandes projetos. Foi um prazer, Libório. Muito obrigado por você ter atendido a nossa equipe. Eu que agradeço a você, seus telespectadores, né, que são, na verdade, um grande motivo para a gente estar aqui. E eu gostaria muito de agradecer a sua generosidade comigo. Você sempre me valoriza muito. Na verdade, eu sou um simples servidor. Eu estou aqui para a gente trabalhar juntos. Tá certo. E, gente, por aqui a gente vai finalizando o nosso programa, prometendo voltar semana que vem com um novo convidado.